Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Difusora Show. Eu sou Soninha Jurado e olha, você quer saber tudo o que acontece no Difusora Show? Vai lá no nosso Instagram, Estúdio JL Podcast, curta, comente, compartilhe, veja quem são os nossos convidados, quem já passou por aqui, quem está por vir. Vai ser um prazer a gente poder interagir por lá. Também para não perder nenhum episódiozinho aqui do nosso Difusora Show, aperte a notificação do nosso canal, Estúdio JL Podcast lá no YouTube. Gente, hoje vamos falar de um assunto tão lindo, sabe? Nós vamos falar de perdão e prosperidade. Olha, até me arrepia, porque é uma temática que é importante para todos nós, o exercício do perdão, né? Às vezes você não está prosperando, as coisas não estão legais na sua vida, mas você tem que se perguntar por que isso, né, está acontecendo. Porque às vezes você não está perdoando o próximo, não tem ninguém perfeito. Mas eu digo para vocês, vamos aprender muito com uma pessoa que é especialista, ela é escritora, gente, olha, o poder do perdão. Eu falo de Ivete Singrist, ela é fisioterapeuta, além de escritora, ela também é psicanalista, proprietária do refúgio Jeová Rafá, que é um refúgio para idosos. É uma pessoa extremamente competente. Obrigada. Olá, Ivete, Olá, tudo bem? tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Espero que vocês estejam assim, ó, ansiosos para poder nos ouvir, porque hoje nós estaremos aprendendo, porque eu também quando falo estou aprendendo. Quando ouço, aprendo um pouco mais. Temos que estar abertos a ouvir. Bora lá, porque hoje nós vamos falar Sim, de perdão, como a Soninha falou, e prosperidade. muito bom. Para pontuar, né, Ivete, eu acho Sim. muito importante para o nosso espectador, ouvinte, diferenciar o que é o perdão e o que é a desculpa, né? Ah, Podemos legal. iniciar pela diferença entre perdão e Podemos desculpa? sim. Então, eu Eu entendo assim, a desculpa é algo muito superficial, muito Uhum. raso. A desculpa é como se você, tipo, eu vou fazer isso para me sentir melhor. Mas eu não estou preocupada se o outro vai se sentir bem ou não, porque eu estou pedindo desculpa. Mas eu estou fazendo a minha parte. Se ele quiser aceitar, ok. Se não, tá tudo bem. Olha, desculpa pelo que eu fiz, tá? E aí? O que você fez? Ou seja, ela nem pontuou exatamente o que ela fez, ela não está preocupada se ela vai fazer aquilo novamente, mas ela fez a parte dela que é pedir desculpa. E o que eu sinto não importa. Porque quando eu vou pedir perdão, aí é algo bem mais profundo. Então a Uhum. diferença está na profundidade do pedido, do que realmente eu estou sentindo. Perdão é algo que você decide fazer, porque você sabe que aquilo que você fez feriu o outro. É um exercício muito interno, muito íntimo, né? Exatamente. Então, quando eu decido perdoar, porque perdoar é uma decisão, eu não peço desculpas, porque pedir desculpa é algo tão simples e fácil de fazer que não exige nada de mim. Uma coisa muito rasa e Rasinha. superficial, né? Vou pedir desculpa lá e tá tudo certo. Não. Mas para Verdade. pedir perdão, ufa, hum, porque agora eu tenho que fazer uma análise. O que eu fiz? O que isso que eu fiz pode ter afetado na outra pessoa? O Perfeito. quanto isso machucou aquela pessoa. Então, diz sobre o que eu fiz e sobre como isso chegou e afetou aquela outra pessoa. Perfeito. Essa é a diferença, porque, desculpa, ela não tem essa análise, essa autoanálise. Ela só é uma desculpa para que eu me sinta bem e o outro tá tudo certo. Se ele quiser bem, se ele não quiser, tanto faz. Ivete, muitas vezes liberar o perdão para uma pessoa não é algo fácil. Não, Você precisa de um exercício interno, né? E exatamente. o que que você fala? O que que a pessoa, quais as competências emocionais? O que que a pessoa precisa fazer para liberar o perdão verdadeiro, né? Aqui a gente está Verdadeiro. falando De do perdão perdão. verdadeiro, né? É. Como que é essa transformação? Do que a pessoa precisa exatamente? Olha, para liberar o perdão, gente, não é algo fácil, não. Quando eu me lembro de minha mãe, eu sempre vou citando a minha mãe, porque minha mãe era a minha referência como pessoa. Sim. E a minha mãe, quando eu era pequena, ela sempre dizia: Filha, você tem um dom, filha, de perdoar. Ela sempre dizia isso em casa. Porque na minha casa, nós éramos em 11 irmãos.
Imagina uma casa com 11 Família irmãos. grande, olha. Minha mãe foi corajosa. Aham. Então, imagina 11 irmãos e uma menina perdida no meio. Porque eu falo, eu não era caçula, eu não era do meio. Quem eu era, afinal de contas? Então, eu ficava perdida ali no meio. Então, eu não era ninguém. Então, empurra pra lá, joga pra cá. Quem, né? Eu era a nada, a ninguém. Larga a mão. Nem liga pra ela, deixa ela pra lá. Como que cresce uma pessoa assim? Se sentindo rejeitada, um nada. Então, e mesmo como eu me sentia assim, eu estava sempre procurando fazer algo para agradar os irmãos, para que eu pudesse ser, para eles me olharem e me verem. E eu sempre era tipo, o patinho feio. A gorda baleia saco de areia. Tinha muito apelido. Sempre. Então, eu sempre estava sendo, aquela época, vamos dizer, não era apelidos. Hoje é bullying. E eu fiz xixi na cama até os 8 anos. E hoje eu sei o porquê. Porque como psicanalista eu entendo todas essas coisas, né? E por que eu fazia xixi na cama? Então, isso também me atrapalhava. Havia as ofensas, as humilhações. Olha o apelido que eu tinha. Tambor. Tambor. Tem ideia? Isso Por pra que mim... tambor? Porque todo mundo batia em você, literalmente? Tambor d'água! Tambor d'água. Porque eu mijava na cama. Tá. Que horror, né? Tá. E aí, quando eu acordava toda mijada, eu já sabia que os apelidos iam vir. E quando eu ficava nervosa, os meus irmãos vinham e apertavam a minha bochecha. Bubu. Então, eram muitos, inúmeros apelidos. Eu tinha inúmeros apelidos. Então, aquela patinho feio ali, imagina, eu tinha que trabalhar o perdão. Ou morrer. Verdade, essa escusa não ia ter relacionamento, né? Então, eu creio que foi isso que foi me ajudando a trabalhar o perdão. E eu cresci perdoando. Só que eu achei que eu tinha perdoado inúmeras coisas. Mas algumas eu tenho certeza que eu fui guardando na Ivete da infância, na criança interior. Fui guardando lá, e eu fui crescendo. Algumas coisas eu sei que perdoei, mas outras eu descobri depois de adulta que eu não tinha perdoado. Havia apenas guardado para não continuar ali sentindo. Criou uma casquinha, como se fosse uma cicatriz, né? Sarou, mas não. Porque depois isso se torna gatilho. Aquilo que não foi curado, aquilo que de fato não foi perdoado. Porque o não perdão não permite a cura. Uhum. E é assim que aconteceu comigo, principalmente em relação ao meu pai. Tanto é que eu cresci sem ter uma relação direta com a figura masculina. Eu não suportava homem. Homem, para mim, era um bicho. O que aconteceu, Ivete, com relação ao seu pai? Olha, o meu pai, ele foi uma pessoa que ele deveria ter me protegido. E ele não me protegeu. O meu pai, como que eu posso dizer? Ele tocou naquilo que seria algo muito importante para mim. Sim. Que é importante para qualquer menina. Entendi. Entendeu? Então, quando eu entendi que isso aconteceu comigo, que foi aos 12 anos de idade, eu descobri isso da pior forma possível. Foi através de uma revista que eu encontrei debaixo da cama do meu irmão. Eu fiquei tão desesperada, tão desesperada, tão desesperada, que eu gritava. Mas a minha mãe não entendia porque eu estava gritando. E eu me tranquei no banheiro e batia. Quando eu lembro disso, eu choro um pouco, mas não... Eu fico um pouquinho emocionada. Mas eu fico emocionada não é porque dói, não. É porque eu tô mexendo um pouquinho na ferida e aquela cicatriz ainda, ela é sensível. Sim. Mas eu dou graças a Deus porque eu consegui superar. Porque quando eu não superei, eu machucava as pessoas. E vai anos para perdoar, né? Não é uma coisa rápida, né, Ivete? Aí é que tá. Agora, como é que eu trabalho o perdão da pessoa que tinha que me proteger e não me protegeu? A pessoa que tinha que olhar para mim e falar, filha, você é incrível, você vai longe, você é forte, você é linda. Não. Então, eu creio que até a forma do meu pai me tratar, que ele era indiferente comigo, apesar, né? Ele era indiferente comigo. Então, os meus irmãos me tratavam também daquele jeito. As minhas irmãs também me tratavam com indiferença. Tanto é, Soninha, que quando chegava a época de Natal, eu não ganhava presente. Quando chegava a época da Páscoa, o meu pai dava cesta para minha irmã mais velha, uma cesta para minha irmã caçula e ovo de Páscoa para as outras. Eu não ganhava. É triste, hein? Eu não ganhava. E eu não falava, mas eu pensava, por que ele não me dá? Né? Mas aí eu não entendia nada daquilo que acontecia comigo, porque a gente não tinha noção dessas coisas. Igual uma criança hoje já tem.
Perfeito. Eu não tinha. Eu fui entender o que aquele ato, aquela coisa, quando eu peguei aquele negócio debaixo aquela revista debaixo do colchão dos meus irmãos, quando eu fui limpar o quarto deles. Aí eu falei, gente, e as palavras que eu li ali eram terríveis. E eu falei, gente, meu pai falava isso pra mim. Uhum. Então, eu me senti, eu sei que eu cresci excluída, rejeitada, não pertencente. Quem era eu? Eu até escrevi esses tempos atrás, eu comecei a escrever poesias sobre o meu caos do silêncio interior. Então, eu fui crescendo, achando que tinha perdoado. Quando meu pai, eu tinha mais ou menos 19 anos, eu escrevi uma mensagem para o meu pai, perdoando o meu pai. Mandei uma mensagem. Naquela época tinha uma tal de telemensagem, não sei se você lembra. Sim, Eu mandei uma sim. telemensagem para o meu pai no Dia dos Pais. Com 20 e poucos anos, acho que 27 anos, eu comprei um lindo presente e mandei para o meu pai. Entreguei E ele pessoalmente. recebeu a telemensagem. Sim, eu Sim. abracei o meu pai. Porém, aquilo ainda estava dentro de mim. Eu achava que eu estava liberando o perdão. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você pensa que está perdoando, Uhum. mas não está. Você está desculpando. É um processo muito profundo, É muito né? profundo. E quanto maior a ferida, quanto maior a dor que você sentiu, mais o processo vai ser dolorido do perdão. Então, perdoar uma palavra que alguém te ofendeu, ou algo que alguém fez que às vezes, fez você perder alguma coisa, ou perder o emprego. Tá bom. Dói, é um processo também, porém, mexer na sua integridade, na sua moral, na sua, sabe, na sua individualidade, naquilo que é mais precioso para você, Uhum. como mulher, como pessoa. Às vezes isso acontece até com homens. Sabe, como pessoa, vamos falar. É muito forte, até que você possa crescer e entender. A culpa não foi sua. Exato. E todo mundo passa por alguma questão assim, né, Ivete? Às vezes uma ferida interna, difícil de cicatrizar, isso Muito leva difícil, anos. Às vezes para você perdoar, né? de fato. 5, 10, 15, às vezes vai uma vida, mas é importante a gente perdoar, a gente Muitíssimo. trabalhar isso internamente, né? Eu também, olha, eu te falo uma coisa, uma vez a pessoa. Foi um caso de traição muito forte, foi várias coisas. E eu fiquei realmente com muito Abalada. ressentimento daquela pessoa. Até um dia que eu parei essa pessoa na rua e falei, claro, eu só tinha por volta de uns 30 e poucos anos, a gente vai amadurecendo, vai melhorando, vai perdoando, né, com mais Isso, um facilidade. processo. Eu disse à pessoa, eu te desejo todo o mal que o mundo possa te proporcionar. Olha que palavra pesada, que frase Pesadíssimo. pesada eu disse para a pessoa. Mas é que estava Aí doendo, aquela palavra veio da tua doía dor. demais. E aí eu levei um tempo, sabe, para me recompor, para perdoar essa pessoa. E aí, a partir do momento que eu perdoei essa pessoa, ela não soube que eu perdoei ela, mas para mim aqui Você estava perdoou. perdoado, né? Aham. O que acontece? Minha vida mudou, Ivete. Muda. Muda por As completo. coisas boas começam a chegar, você começa a ter mais saúde, tudo fica melhor. Então, Verdade. é um exercício que cada um tem que olhar para Constante. dentro de si. E É, se tem uma pessoa ali que está precisando, né? sim, Você precisa perdoar. Isso é importante, né? verdade. Traz Muitíssimo. traz uma paz de espírito, né? Olha, Soninha, eu digo isso para você com conhecimento, propriedade de conhecimento de causa. Porque o não perdão, eu até escrevi, está escrito aqui, o não perdão é como se fosse um agilete invertido. É você que se fere todos os dias. Exatamente. Quando você não perdoa, ou você às vezes fica guardando aquela mágoa e ressentimento, que é algo que você fica ressentindo novamente. Uhum. Ressentindo novamente. Tá vendo? Ressentindo. Sim. Sentimento que você faz ele. Nossa, você lembra? Ai, meu Deus, aquela pessoa fez. Por que ela fez isso comigo? Então você está trazendo sempre à tona. O que aquilo faz? Fere, abre a ferida todos os dias. É uma mágoa do peso que você está carregando. Então você vai lá, pega o carvão com a brasa acendida para atacar na outra pessoa, mas quem está se queimando é? Você está se ferindo, a energia Olha é que negativa. As nossas células que precisam estar saudáveis estão cheias o quê? De cortisol, que é excesso. um hormônio do estresse, cheio de Adoece. adrenalina. Sim, então a gente realmente tem que ter equilíbrio, tem que ter tranquilidade, né? Sim. E é
perdoar é importante até para si, né? E primeiramente para si, né? É por isso que eu falei, né? A gilete invertida vai estar ferindo quem, Soninha? A nós mesmas. A brasa E cada acesa? vez mais profundamente. Então, quando eu não perdoo, eu carrego peso. Uhum. E o peso faz com que eu não avance. Sim. Deixa eu te perguntar. Essa questão do perdão ao seu pai, como que foi esse exercício? Você falou que manifestou por comportamentos, por, Foi né, para externalizar isso. Mas isso levou quanto tempo dentro de muito, você? Muitos anos, muito, Ivete? muito. Não foi um E- processo fácil. Não. Porque eu não conhecia, eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia. Falar bem sério, eu não sabia que eu era do jeito que eu era. Eu não sabia que eu estava sendo daquela forma por causa do que aconteceu. Uhum. Por causa do ambiente a qual eu estava. Alguém ajudou você a enxergar algum Sim. terapeuta? Não, na verdade, eu conheci uma escola de cura. Ah, Escola sim. de cura em Campo Grande, a qual eu fui, que é uma amiga minha que me indicou aqui de Três Lagoas. E é interessante que ela também tinha que passar por essa escola e ela indicou para mim, porque é tão Sim. incrível que quando Deus quer alcançar você, ele usa até o improvável. E Deus usou Uhum. essa minha amiga para me falar, Ivete, você precisa de ajuda. Sônia, porque eu tinha toda a probabilidade e chance de ser feliz. Eu tinha namorados incríveis. Eu tive vários relacionamentos incríveis. E eu acabava com todos. Eu feria os homens. Eu machucava os homens. E eu achava que eles eram culpados de tudo. Ah, que doido. Porque eu via o meu pai neles. Com certeza eu vi o meu pai neles. Se um homem olhasse para mim e colocasse limite ou falasse assim para mim, olha, eu não gosto. Menina, só dele falar não, essa palavra não, homem não podia dizer isso para mim. Acabava o relacionamento. E às vezes a pessoa gosta tanto de você que ela quer insistir, insistir. E quando insistia, eu feria mais. Eu tinha um Olha. prazer de ver o homem chorar. Uhum. Ah, Você vê como o perdão é importante para a prosperidade afetiva, prosperidade em todos os e sentidos, quando a né? gente não consegue entender aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não discerno, que eu tenho que ter um discernimento do que está acontecendo, você não consegue resolver. E o que você não consegue resolver fica te machucando. E você se torna uma pessoa que pessoas feridas machuca e fere outras. Era o que eu fazia. Eu sangrava, só que eu escolhia as vítimas. As minhas vítimas eram todas escolhidas, a dedo. Uhum. Olha. Sônia, você eu não ia ferir, porque você era uma representação feminina. Eu era Sim. apaixonada pela minha mãe. Eu amava a minha mãe. Tanto é que a minha mãe, eu sempre falava, minha mãe é minha base, minha mãe é onde eu piso, minha mãe é a minha cobertura, minha mãe é minha vida, o ar que eu respiro. Eu tinha minha mãe como, eu acho que eu ainda usava a minha mãe. Uhum. Porque hoje eu amo a minha mãe, tenho ela como referência, mas eu já não a endeuso mais, porque eu vi e sei que ela teve as falhas dela, e isso Sua diz. mãezinha é A viva? minha mãe já faleceu. Já faleceu. Sim, ela faleceu aqui nos meus braços. Aham. Cuidei dela até o último fôlego de vida dela. E assim, eu agradeço todos os ensinamentos que ela me passou. Hoje eu sou uma mulher forte, aprendi muito com ela, mas teve coisas que ela não pôde me ensinar porque ela também não sabia. E eu tive que crescer, vamos dizer, nesse caos, no barulho também do meu silêncio, que eu não sabia externizar o que estava acontecendo comigo, não conseguia falar, ei, eu preciso de ajuda. E às vezes a pessoa olha para você e não entende. Eu tentei suicídio 5 vezes. Então isso era um grito. Alguém pode me ajudar? Perfeito. E as pessoas não conseguiam entender que era aquela doida da Ivete, né? Uhum. Então eu era uma pessoa compulsiva na compra. Eu era compulsiva para te presentear. Assim, se você falasse para mim, nossa, Ivete, eu gostei tanto de tal coisa, aquilo custasse 5 mil, eu ia lá comprar para você. Nem que eu parcelasse em 10 vezes, mas eu ia te dar. Mas para que eu fazia isso? Compensações internas. Entendeu? Eu queria ser aceita por A, B, C, mas eu não me importava de não ser aceita pelo D. E como foi, Ivete, depois do perdão para o pai? Ó, quando eu passei pela essa escola de cura, lá eles me fizeram um processo, a qual eu trabalho isso hoje também com as pessoas, que voltei na infância. Não é hipnose, Uhum. mas é um trabalho mental e psicológico que você consegue fazer uma introspecção. Você entra, você fala com você
E aí você se vê. E eu falava comigo ali e via meu pai. O barulho que acontecia no momento. Só veio meu pai. E eu não conseguia me conectar ao meu pai, nem ao meu pai do céu. Tanto é que eu nunca aceitei a palavra pai. Nas minhas orações não existia pai. O Pai Nosso eu nem rezava, nem orava, O nunca. negócio era forte, hein, Beth? Era forte, isso me machucava tanto, só que eu não sabia o tamanho dessa dor. Eu não conseguia mensurar o tamanho dessa dor, porque eu tive ela sozinha. E quando eu contei ela para minha mãe me deu um tapa no meu rosto, que os dedos dela ficou marcado no meu rosto, que ela falou que isso era mentira. Aí foi o meu primeiro suicídio. Minha mãe foi tentativa de suicídio. Minha mãe foi para a igreja, eu abri o armário e tomei todos os remédios. Minha mãe tinha uma farmácia na minha casa. E tinha inúmeros tipos de medicamento, eu não sei. Tinha depressão, tinha não sei o que. Eu sei que eu tomei todos, só sobrou as caixas. Meu Deus. Eu entrei em coma. Eu fiquei em coma 3 dias. Eu não morri porque não era meu dia, não era meu momento, e Deus não queria que aquilo acontecesse, porque hoje eu estaria aqui falando isso para muitas pessoas ouvirem. Isso não é o fim, a culpa não foi sua. Ainda que a sua mãe não possa te ouvir, existe um Deus que te vê. E foi isso que aconteceu comigo. Deus estava me vendo. E Ele sabia que eu ia conseguir dar a volta por cima. Ele sabia que eu ia conseguir liberar o perdão para o meu pai. E meu pai precisava do meu perdão. Seu paizinho é vivo? Meu pai faleceu também. Faleceu também. E eu fiz todo aquele processo que eu te falei. Meu pai era vivo, dei presente, mandei mensagem. Mas foi tudo eu acho que foi tudo eu fazendo teatro para mim mesma. Porque o verdadeiro perdão veio depois que eu passei por esse processo. Sônia, foi muito forte. Eu gritava. Eu gritava porque a dor tinha que sair para fora. Sim. E aquilo sangrou naquele dia. Não é algo simples. Não. Muito. E eu perdoei meu pai naquele dia. E quando eu perdoei meu pai naquele dia do processo ali, que foram horas, eu falei, pai, eu te amo. Aquele dia eu falei, pai, eu te amo. Eu nunca tinha nem falado que eu amava meu pai. Que bom que é perdoar. E eu amo meu pai tanto. Meu pai mesmo. Sim. Assim como eu amo Deus que me ama. Porque meu pai cuidou tão bem de nós, Sônia. E eu não conseguia ver isso. Sim. Eu só condenava meu pai. Uhum. E esse mesmo pai que me feriu, na minha alma, na minha intimidade, eu queria ferir os homens também. Você tem um capítulo aqui no seu livro que eu achei bem interessante, muito profundo esse capítulo. O perdão cura. E eu acho que é nesse capítulo que eu falo do meu pai. Ah, é? Foi tão interessante que quando eu escrevi esse livro... Sim, conta um pouquinho exatamente o que tem aqui no livro. Quando eu escrevi esse livro, eu estava escrevendo justamente por causa do meu pai. Olha. Foi. E aí, eu não sabia que eu tinha citado... Porque eu fui escrevendo. Eu não automático. E eu não sabia. Foi o Espírito Santo que me direcionou. Tanto é que quando as pessoas vão ler esse livro, elas falam que sentem sono. Porque esse livro, ele tem um poder de autocura. Ele ajuda as pessoas a sair da falta do perdão. Porque o perdão, ele tem poder. Ele tem poder de curar. Ele tem poder de te ajudar a se relacionar. De te ajudar a prosperar. Transformar. Ele transforma. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu não sabia que eu tinha citado meu pai. Porque ainda eu falei comigo mesma, eu não vou citar o meu pai. E quando o pessoal foi fazer a diagramação, eles falaram... Uma pessoa que estava fazendo perguntou, por que você citou seu pai? A única pessoa que você citou nesse livro foi seu pai. Eu falei, eu citei meu pai? Sim. Eu chorei na hora. Eu falei, mas o que eu citei aí? Ele falou, nada muito profundo, você só citou. Eu falei, nossa, que incrível. E ele chorou. Ou seja, se eu citei e o homem que estava fazendo a diagramação chorou, ele sentiu. Perfeito. E ele falou, Ivete, através da diagramação eu consegui aprender a liberar o perdão. É muito forte esse livro que você... E eu, quando ele diagramou, ele fez a diagramação para mim, essa pessoa que está aqui na capa, sou eu. Que linda. Eu fiz esses daqui, essas coisinhas, essas argolas, como se fossem umas correntes. Olha, você mesmo se libertou. Foi. Então, eu fui lá na lagoa, que é daqui, que legal. e pedi para a moça fotografar, e é como se eu estivesse quebrando as correntes da mágoa, do ressentimento, do não perdão. E quando eu quebrei essas correntes, eu estava liberta.
Agora eu estou liberta para falar com a Soninha, para falar com todas as pessoas que Que se aproximassem de mim, maravilha. com as pessoas que eu iria atender futuramente e falar sobre o perdão. Mas agora, além disso tudo, eu estou pronta para prosperar. Porque foi a partir Ótimo. daí, Sônia, que eu aprendi que o perdão me impede de avançar. Porque eu carrego pedras no saco nas minhas costas todos os dias, achando que eu estou livre, mas não estou. E aquilo pesa, porque eu não consigo colocar e canalizar minha energia para aquilo que eu quero. Exato. De fato, que é avançar, que é seguir em frente, que é ir para frente. Não existe algo que me puxa para trás. E assim, depois que você lançou esse livro, que realmente, né, do fundo da sua alma você liberou o perdão, Foi. o que aconteceu assim de extraordinário na sua vida em matéria de prosperidade? Quando eu escrevi esse livro, a minha intenção era vendê-lo. Sim. Mas quando eu saí de lá, Deus falou para mim: você não vai vender nenhum livro desse. Você vai doar cada Olha, exemplar. ia perguntar onde está a venda, porque pode ajudar muitas Uhum. pessoas, né? Todos são doações. Olha. E quando eu fiz o lançamento aqui, que foi até no restaurante do Marcão, não sei se você conhece, ali perto do... Sim, conheço. Foi feito lá. E Deus me abençoou com cada situação para fazer o evento ali. Foi uma conferência do lançamento do livro O Poder do Perdão. Veio pessoas até do Rio de Janeiro na época. Foi algo maravilhoso. Sim, eu nem tinha condições financeiras de fazer. Trouxe a rádio, que eu não conhecia a rádio difusora ainda, desculpa aí, gente. Eu trouxe uma Olha, rádio de Andradina para poder fazer a cobertura para mim, que eu não conhecia a rádio difusora. Mas Deus, ele é assim, ele espera ter um momento certo para as outras coisas, né? Para sim. todas as coisas. E hoje eu conheço a rádio difusora porque foi Deus que me apresentou. E na época eu conheci essa rádio, eles vieram fazer a cobertura para mim. E eu falo assim, cada situação que aconteceu ali foi Deus me mostrando o romper da aurora na Que minha vida. lindo. E quando Deus falou assim, ó, cada exemplar desse doado, abençoando vidas, você vai prosperar. Eu nunca tive problema. Depois desse livro, eu nunca mais tive problemas com dinheiro. A palavra é dinheiro. Nunca mais. Interessante. Esse livro foi lançado em que ano? 2000 e... 2024, eu acho. É bem recente. É, É bem foi recente. 2024. Meu marido, na época, até perguntou assim, que a gente fez o... Não, foi 2023. Sim. Meu marido perguntou na época que eu fiz o lançamento do livro, amor, como você conseguiu fazer esse livro? Amor, como você conseguiu fazer aquele evento? Amor, como você conseguiu pagar? Foi muito doido, porque nem eu consegui explicar. Como que você conseguiu trazer umas pessoas, pagar passagem aérea para essas pessoas chegarem aqui? Hospedagem. Como você conseguiu? Sabe, ele foi fazendo as perguntas. Como você conseguiu toda aquela mesa, aquele buffet, aquela coisa mais chique? Amor, pergunta para Deus. As coisas fluem quando você perdoa, né? É automático, né? Porque quando você faz o que Deus está pedindo que você faça, você vai romper. Você vai vencer. Você vai prosperar. E a primeira coisa que Deus me pediu para fazer foi o quê? Perdoar. Então, esse dom que Deus me deu lá na infância, que minha mãe sempre dizia, foi isso que eu falei no início, já era algo que eu já tinha. Só que eu precisava trabalhar isso mais. E quando eu trabalhasse isso de fato, como hoje eu já entendo que eu tenho trabalhado e estou trabalhando e estou ensinando muitas pessoas a liberar esse perdão que vai fazer total diferença na vida. E como você ensina? Você faz toda uma avaliação, uma anamnese, tem Sim, exercícios? tem. Conta um pouquinho como é esse processo, porque quem está nos escutando às vezes tem interesse, né, em exercitar, em praticar o perdão. E claro, muitas vezes sozinho a gente não consegue, a gente Não. precisa de ajuda de profissionais especialistas. Como que é o passo a passo, assim, claro, de forma meio que resumida, né, Sim, claro, Ivete, claro. para você poder ajudar as pessoas que querem perdoar as outras. Primeiro passo, entender que a gente magoa as pessoas todos os dias. Às vezes com atitude, com pensamentos. Até quando eu digo um não. Porque as pessoas, elas criam expectativa em relação a nós. Muitas, né? E nós criamos expectativas em relação às outras pessoas. Então, quando eu entendo isso, quando você entende isso, a partir desse contexto, você vai começar a aprender que liberar perdão é necessário. Porque até que ponto eu feri aquela pessoa? Porque Sônia, a gente precisa um do outro. Nós precisamos de pessoas. Nós não andamos sozinhos, nós não vivemos sozinhos. Verdade. Eu escrevi um livro. Só que se pessoas não adquirirem, não é comprar, não pegar o meu livro para ler, elas vão aprender alguma coisa? Não.
Então eu vou pegar todos os livros e vou guardar. Se nós não tivermos as pessoas nos ouvindo, do dia adianta nós estarmos aqui falando. Entendeu? Então nós precisamos um do outro. Mas a partir desse contexto, eu posso estar conversando com você em dado momento e te ofender com uma palavra que está... Poxa, por que a Ivete falou aquilo? E nem percebi. Mas você ficou ferida com aquilo. E aquilo vai ficar te ferindo por muitos e muitos e muitos dias. Mas aí o que a Sônia, que já sabe liberar o perdão, vai fazer? Poxa, a Ivete não fez aquilo porque ela quis. Tenho certeza, porque ela estava ali tão autêntica, tão verdadeira. Eu vou perdoá-la. Então, quando a palavra de Deus nos diz perdoar o próximo 70 vezes 7, não é que você vai errar comigo 70 vezes 7. Então, é isso que eu ensino. É que eu, cada vez que lembrar daquilo que fizeram para mim, eu libero perdão mais uma vez. Ah, veio de novo aqui o pensamento. Tá perdoada. Tá livre. Porque isso diz respeito a mim, continuar caminhando. Porque se eu aceitar aquele gatilho, nossa, é verdade, né? Ela fez aquilo, eu nem merecia. Quem somos nós, Sônia? Então, uma coisa que eu sempre ensino também, quando as pessoas falam, mas eu sou tão boa. É verdade. Por que ela faz isso comigo? Por que ele fala isso pra mim? Por que fez isso? Por que me mandou embora? Por que me expulsou? Por que me rejeitou? E a pessoa conta aquela história várias vezes, se vitimizando Isso. também, né? O que a gente vê é que tem gente que pega de uma determinada situação e a vida dela vai ser só o muro das lamentações, Os muros né? das lamentações. Então a vida não progride, né? Tem Não. que mudar o discurso, mudar o pensamento, mudar tudo, né, O que eu Ivete? falo? Diante dessa fala do muro das lamentações que você acabou de falar, que é Aham. legal, que agora eu vou pegar o gatilho. Sim. Quando eu não perdoo, quando eu não libero perdão, quando eu não entendo a perspectiva de que eu posso estar ferindo, assim como as pessoas me ferem, o segredo é eu aprender a liberar o perdão todo tempo, eu crio muro. Eu levanto muro diante das pessoas quando eu não libero perdão. Eu estou criando situações na qual eu vai criar um muro e eu não vou conseguir mais transpor para o outro lado. Mas quando eu libero perdão, eu aprendo, eu crio ponte. E essas pontes é que criam conexões, network, para a Aham. gente prosperar. Porque uma pessoa, uma conexão traz outra conexão e outra conexão. Então, qual que é o segredo? Liberar o perdão, esquecer os ressentimentos, as mágoas, todos se ferem, um fere o outro, às vezes ferem sem ter intenção de ferir. Ivete, às vezes as pessoas têm muita dificuldade, porque é uma coisa meio individualizada de cada um, Sim. né? Esse exercício do perdão, cada um vai ter seu Ah, tempo, isso é o seu verdade. jeito, né? Mas aquela pessoa que às vezes guarda ressentimento, uma ferida muito grande de alguém, ela até intenciona, ela tem a vontade, mas ela não consegue, né, perdoar. Qual o primeiro passo? O que que ela deve fazer nessa caminhada aí, né, para conseguir, perdoar a outra pessoa? Primeiro passo que eu creio que ela deveria fazer é o quanto isso está sendo bom para ela. Ficar ali pensando e ressentindo, pensando e ressentindo, pensando e ressentindo. Está sendo bom? Está confortável? A consciência, né? Isso. Quando você faz esse trabalho, Uhum. de preferência na frente do espelho, Sim. olhar para o espelho e começa a falar: olha, aquela pessoa fez isso. Olha para o teu semblante como muda. Aí agora muda o contexto, muda na frente do espelho. Nossa, eu devo perdoar aquela pessoa, porque eu sei que ela não é má. Ela é uma pessoa boa. Até que ponto ela é boa ou ruim, eu não sei, mas eu sei que eu também sou uma pessoa boa. Eu sei de mim. E eu vou liberar o perdão para aquela pessoa. Eu posso fazer os dois treinos. Não Sim. liberar o perdão e liberando o perdão. Você vai ver como que o seu rosto muda. Porque quando eu libero o perdão, eu trago o que para mim? Águas boas. Quando eu não libero o perdão, eu trago para mim mágoas, águas más. E aí eu aumento o cortisol, como foi, a gente sabe que os hormônios da raiva, aumenta esse hormônio do cortisol é o hormônio da ansiedade, do estresse, da depressão. Esse hormônio não é nada bom. E querendo que vocês entendam bem essa fala aqui, vocês estão manifestando uma doença psicossomática. Todos os hormônios que não são bons, eles vão somatizar no seu corpo. E a nossa psique é aonde flui o maior índice de doença psicossomática no nosso corpo. Quais são elas?
Ansiedade, depressão, E o câncer. câncer também. Tudo que é IT, processo inflamatório, 89%, pesquisa científica, não é pesquisa da Ivete, que eu não sou neurocientista, não sou pesquisadora. Mas pelas pesquisas, pelos meus estudos, que eu estou agora terminando meu mestrado de neuropsicanálise, 89% das doenças do nosso corpo é pela nossa psique. Aquilo que eu penso, logo, sou. Uhum. Isso está na Bíblia também. Sim. Olha como é importante a gente mudar o nosso pensar, para daí mudar o comportamento e impactar na saúde, né? Em Provérbios, que eu gosto muito do nosso rei Salomão proverbista, ele diz sobre isso. Se você pensa coisas boas, o seu corpo vai trazer coisas boas, seu pensamento vai trazer coisas boas, o universo vai trazer coisas boas. Você é uma pessoa boa, você vai agir de bem com as pessoas. Então, o que eu tenho que... quando você nasce uma criança, se você não alimenta essa criança, ela morre de quê? Desnutrição. Exatamente, de inanição, não é Uhum, verdade? é. Então, vamos lá. Se eu não alimentar as minhas mágoas, os meus pensamentos ruins, a minha frustração, o meu ressentimento com as pessoas, o que vai acontecer com isso tudo? Morrer. De inanição, eu não vou alimentar. Mas quando eu perdoo, quando eu libero o perdão, o que vai acontecer? Eu vou alimentar isso, isso vai aumentar e vai favorecer quem? Todo o nosso corpo, mais saudável, todo o uma nosso mente mais pensamento, saudável. todo o nosso espírito, a nossa alma agradece. Muito bom. E o nosso corpo maior é formado por água. Sim. O nosso corpo é formado por água. Então, se o meu corpo é formado por água, a maior parte, o que eu tenho que trazer para esse corpo? Mágoa? Perdão. Alegria. Melhor alimento. Positividade. Sim. Acolhimento para o próximo, empatia, desejos bons, positividade. Acordar todos os dias falando, Deus, obrigada. Céu, obrigada. Sol, obrigada. Ar, obrigada. Pássaro, obrigada. Você não tem noção do bem que isso faz para o corpo, para a mente, para a alma. Como a vida se transforma. Você vê o dia que você acorda mal-humorado, seu dia não vai ser bom. Não. O dia que você acorda agradecendo, você vai ver como seu dia acordou mal-humorada, Sônia? Peraí, tem um trabalho também para fazer. Tem. Tá mal-humorada? Sentiu? Não. Chuta esse mau humor para lá. Bora, menina! Alegria, alegria, alegria. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais alegre do que eu? Claro que não. Mas se não existe, eu vou... Se tiver alguém triste que passar por mim, eu vou transmitir a minha alegria. Eu vou esbanjar a alegria. Não temos tempo para tristeza. Verdade. Não temos tempo para tristeza. Olha, é tão incrível que tem idosos que falam, nossa, eu não aguento mais viver. Que triste ouvir isso, né? Nossa, como é horrível. Ai, por que eu acordei hoje? Sônia, é tão triste ouvir isso de um idoso. Aí eu falo, olha a alegria que você tem de poder viver. Olha a alegria que você tem de poder estar aqui perto de mim, perto dessas pessoas que estão cuidando de você. Olha a oportunidade que você tem de estar aqui num lugar, num ambiente como esse, enquanto outros não têm. Verdade. Não têm oportunidade de respirar esse ar, estão lá num aparelho tentando respirar. Ou às vezes abandonado dentro de um quarto escuro, sem ninguém para cuidar. É. Mas a falta da gratidão também adoece. Perfeito. E isso, muitas das vezes, também está vinculado à falta de prosperidade. Uhum. Então, é um combo, Sônia. É, com certeza. Eu libero perdão, pode falar. Não, fique à vontade. Eu libero perdão, eu sou grata, eu tenho paz interior, não tenho tempo para tristeza, não tenho. Aqui dentro de mim pode estar gritando, mas quando você me olhar, é só alegria. Sabe por quê? Eu engano o inferno. Se ele pensa que vai me matar porque alguém falou algo para mim, porque alguém me deixou triste, não vai. É assim que a gente engana os inimigos, Sônia. Sabe, eu gosto muito da Regina Casé, a atriz, humorista, né? É. Ela disse o seguinte, quando alguém perguntar para você se está bem, se está tudo bem, mesmo que não esteja, diga que sim, porque acaba ficando. Isso. E quando você diz que não está, você vai ter que se justificar, e É. aí a palavra te empodera, e mais as coisas aumentam. Aí, então, sobre isso. vamos dizer que está tudo bem, porque acaba ficando ao final, E né, afinal de Ivete? contas, a pessoa que você vai falar que não está bem, ela tem como te ajudar? Não.
E só Não. tem uma pessoa que pode nos ajudar, né, Sônia? Deus. Deus. Quando eu não estou bem, realmente eu falo com Deus, falo, obrigada, Senhor. Apesar de eu não estar aqui me sentindo totalmente feliz, mas eu tenho a alegria de poder te agradecer. E a minha esperança está ligada na alegria que Deus tem de poder me dar a oportunidade de acordar mais um dia. E essa alegria de acordar mais um dia é a certeza que Deus está me dando, Sônia, de fazer melhor que eu fiz ontem. De me conectar a Ótimo. outras pessoas. E por que eu vou deixar aquela fagulha de tristeza entrar na minha alma? Não, Sônia, eu não permito. Já aconteceu inúmeras vezes de eu chegar num ambiente, sabe assim, onde eu fui humilhada, machucada, sangrei. E eu chego naquele ambiente, tá doendo, mas você não vai ver eu chorar. Não, você não vai me ver triste, não. Sabe por que você não vai me ver triste? Porque o meu Jesus levou sobre ele todas as dores. O meu Jesus levou sobre ele toda a humilhação. E por que é que eu vou me deixar abater? Então eu fico... Olha, não consegue, as pessoas não conseguem mais me tirar essa alegria que eu tenho dentro de mim. Porque Isso é muito bom. não consegue. Você só consegue perder a sua alegria, a sua paz interior, se você der acesso às pessoas. Isso mesmo. Ivete, quem está nos ouvindo e também nos assistindo, vou pedir para você deixar um recadinho especial, que a pessoa às vezes está ali nessa indecisão, perdoa ou não perdoa, que deixe uma mensagem, né, para essa pessoa, para que possa melhorá-la enquanto ser humano, né? Deixa eu achar aqui uma coisa aqui no meu livro. Muito bom, citação própria. Olha aqui. O perdão é libertador. Aqui está na página do meu livro, O Poder do Perdão. Vou falar para você. Peça perdão, perdoe. Deixe de lado o orgulho, porque o poder do amor de Deus cura os feridos e não importa quem ou o que causou essa dor a você. Lembre-se que, por causa desse amor, hoje você vive. Esse amor que veio de Deus. Você é especialmente amado pelo seu Pai Celestial. Então, perdoe. Muito lindo. Obrigada pelas sábias palavras, pelos ensinamentos, pela troca aqui de informação. Gente, ela é uma graça, né? Ela sempre está acrescentando muito aqui conosco. Muito obrigada, viu, Ivete? Eu vou dizer para você, Deus abençoe, porque são temas muito importantes que às vezes a gente não ouve falar na mídia, né? Verdade. E a gente precisa trabalhar isso no ser humano, porque todo mundo precisa perdoar, né? Será que eu posso, aproveitando aqui esse momento, liberar o perdão para uma pessoa? Fica à vontade, que exercício lindo. Uhum. Eu tenho uma amiga, que a qual foi essa que eu citei, que me indicou a Escola da Cura. Sim, E a gente sempre foi muito amiga. Muito. Ela vai saber do que eu tô falando. sim. E o rádio é a voz onde todos ouvem e pode ser alcançado por inúmeras e inúmeras pessoas. Talvez isso que eu vou fazer aqui vai ajudar outras pessoas também a fazer o mesmo. Perfeito. Porque aquilo que, como eu falei, às vezes a gente cria expectativas em relação ao outro. E o outro cria expectativa em relação a você. Essa minha amiga, eu sei que ela criou expectativas por muito tempo sobre mim. E eu alimentei essas expectativas. Assim como ela também, eu criei expectativas sobre ela. E ela alimentou essas minhas expectativas. Só que chegou um momento da qual é hora de voar. É hora de sair. Só que às vezes a gente tem uma dependência emocional e a gente quer continuar no ambiente. A gente quer continuar ainda que esse ambiente não te serve mais, não pode mais. Você precisa passar para o outro nível. E é a hora de romper os laços. Só que muitas das vezes o outro não aceita. E o que acontece? Então, quando você diz não, você pode magoar essa pessoa. E eu magoei. Eu magoei muito essa minha amiga quando eu disse não. Eu disse não para ela e outras coisas veio acontecer. E eu sei que ela ficou ressentida. Posso falar o nome? Fica à vontade. Cássia Cristina. Eu te peço perdão. Na onde você ouvir a minha voz, eu te peço perdão. Eu oro por você. Eu amo você. Eu nunca gostaria de ter machucado você, ferido você. Porque essa não é a Ivete. Independentemente do que você tenha sentido em relação ao que eu disse, à minha atitude diante do teu pedido, eu estou aqui de coração aberto, te pedindo perdão. Porque nós estamos nessa terra para servir, para amar
e para acolher. E eu amo você como pessoa, amo você porque você me ajudou muito. Com você eu aprendi o que eu quero e o que eu não quero para mim. E por essa oportunidade que Deus me deu de estar ao seu lado, eu estou aqui de coração aberto te pedindo perdão por tudo que eu lhe causei. Eu espero que você possa me perdoar. Lindo. Aproveite você que tem alguém para perdoar, um parente próximo, um amigo, né? Uma pessoa que você já gostou bastante, admira. Faça isso, não espere o final do ano para perdoar. As pessoas acham que tem momentos certos para perdoar, que é o final do ano. Gente, perdoar é todo dia, é um exercício interno. Não vou dizer que é algo fácil, Não como a é. gente colocou aqui, mas comece a exercitar. Sabe por quê? Para você ser uma pessoa mais saudável e, como diz o livro da Ivete, é verdade, o perdão cura. Então, seja uma pessoa curada e saudável, gente. Amém, isso é verdade. Amém. Amém. E a gente se encontra no nosso próximo episódio. Muito obrigada, Ivete. Obrigada a todos que estão aí conosco até agora. Beijo, beijo. Fiquem com Tchau, Deus. fiquem com Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau.